mundo. A crise europeia, ela está colocando um ponto de interrogação muito forte na questão da criação do euro. Quer dizer, uma moeda única, unindo países tão díspares no mesmo continente. Isso é um balde de água fria nas pretensões do Mercosul de também criar sua moeda única? Não. Até porque a questão do que se passa hoje na Europa é em função da fragilidade de determinados países. Nós podemos analisar a questão da comunidade europeia e talvez fazermos, não uma crítica, mas uma ressalva. Será que a comunidade europeia não deu um passo maior do que as suas próprias pernas quando incorporou ao bloco original saído do Tratado de Maastricht diversos países, muitos deles que pertenciam à antiga, países da Europa Oriental, que pertenciam à antiga União Soviética e que, portanto, não possuíam a mesma mentalidade, a mesma cadência, o mesmo treino, a mesma visão, a mesma mentalidade de países já ocidentalizados e versados na economia de mercado? Será que não seria necessário dar um pouco mais de tempo para que esses países pudessem ser melhor treinados nessa prática complicada, difícil, né, para quem dela nunca fez parte, do que significa estar como parceiro numa economia de mercado? De modo que hoje a União Europeia ela vive uma crise não somente na questão do euro, mas da questão dos pressupostos macroeconômicos de vários dos países que estão aí buscando recursos, seja da própria União Europeia, seja do Banco Mundial, seja de bancos americanos, para resolver as suas pendências, e que são pendências realmente que nos preocupam como parceiros mundiais. Não que isso venha afetar diretamente o Brasil. Na crise de 2008 disseram, não, o Brasil vai haver um tsunami sobre o Brasil em função da crise de 2008, com a quebra do Lehman Brothers e aquele efeito dominó, mas o Brasil mal sentiu. Como disse o presidente Lula, acertadamente, ele dizia à época, isso é uma marolinha, não vai nos afetar tanto. E realmente foi, e o Brasil foi o último a entrar na crise e o primeiro a sair, não é? Então, o Brasil saiu muito bem, e é isso que nós estamos nos preocupando agora, é com essa fragilidade de economias importantes, como a da Espanha, como agora da Itália, né, que vem dando sinais de faiblesse e que naturalmente vão exigir muito mais recursos do que foram exigidos pelas crises atravessadas pela Grécia, pela Irlanda, pelo Portugal, enfim, e por outros países menores. Mas isso não afetará o Brasil em momento nenhum. O Brasil está muito sólido na sua condução econômica, e o problema que o Brasil hoje tem é um problema decorrente da força da sua moeda. Uhum. Enquanto o problema do euro é o enfraquecimento da sua moeda, que vale dizer aqui, eu não sei até que ponto os Estados Unidos têm interesse em que o euro volte a recuperar a força que tinha anteriormente na relação cambial euro-dólar, mas enfim, isso é um comentário ad latere. Mas o fundamental é que a diferença entre o que acontece com a União Europeia e o Brasil é que o Brasil, os problemas que tem, os pequenos problemas que tem, são problemas oriundos do grande peso da sua moeda, da grande valorização da sua moeda e da questão do seu câmbio. Na questão de exportações, que isso sim nós temos que dar uma solução, e o governo, pelo que tenho ouvido, pelo que eu tenho escutado, já vem tomando as devidas providências para que não haja um processo de desindustrialização do país, nem tampouco um processo de desinvestimento em função desta grande parceria que hoje o Brasil tem com a China, mas que é esse gigante que hoje, tornando-se o primeiro parceiro comercial do Brasil, ele, por outro lado, se isso é muito importante, mas por outro lado nos preocupa o fato
dos produtos chineses estarem trazendo ou causando um processo de desindustrialização do país e, consequentemente, um desinvestimento que nos preocupa. Mas isso também, para isso existem remédios, para isso existem medidas que o governo, sem dúvida, haverá de adotar para que as nossas indústrias voltem a ter confiança no seu futuro e voltem a trabalhar não somente na produção dos seus produtos, mas também no investimento, no desenvolvimento de produtos, agregação de tecnologia, desenvolvimento, enfim, que é fundamental para que nós tenhamos hoje na nossa pauta de exportações não somente produtos primários, mas produtos com valores agregados importantes e que nos coloquem numa posição de um país exportador melhor qualificado. Senador, fala um pouquinho, o senhor tocou em um ponto muito importante, a questão do câmbio. Quer dizer, o Brasil hoje, por ser um sucesso em termos econômicos e também por ter a maior taxa de juros, uma das maiores taxas de juros do mundo, atrai muito capital. E, quer dizer, ao atrair esse capital, ele valoriza o real e isso prejudica as exportações, principalmente da indústria. Quer dizer, o ex-ministro Miguel Jorge, quando saiu do governo, deixou um relatório acusando que, de fato, estava ocorrendo uma desindustrialização do Brasil, fechamento de indústrias em razão do poder concorrencial muito baixo, em razão dessa valorização do real. O senhor é a favor do controle de capitais, a exemplo do que faz o Chile, por exemplo, que cria uma quarentena? Não, mas a questão do controle a questão de controle de câmbio, primeiramente, isso é algo que a gente tem que evitar a qualquer custo. O que nós podemos fazer, isso são medidas não é, que são tomadas por um determinado período, o que, aliás, o governo vem fazendo, aumentou a cobrança do IOF para capitais estrangeiros que entram no Brasil. Enfim, tem várias outras medidas, essa agora que vem sendo falado da quarentena. Eu preferia não considerar essa hipótese como uma hipótese viável, porque quarentena significa, olha, por um determinado período não vamos aceitar nenhum tipo de investimento, o dinheiro não sai. O dinheiro não saindo, ninguém traz, né? E depois, para a gente reconquistar esse fluxo, não é? Esse fluxo de recursos que são importantes para financiar de alguma forma o nosso desenvolvimento via a injeção que esses recursos fazem nas bolsas de valores, é muito difícil. Mas são medidas da própria política econômica que qualquer um país adota diante de problemas que se apresentem em determinado instante da sua vida. Então, o governo federal está atento a isso, o Banco Central vem adotando posições corretas no sentido de combater o recrudescimento de um eventual processo inflacionário. No primeiro momento em que a inflação deu um sinalzinho de que poderia subir, rapidamente o Banco Central interveio e na questão do câmbio e da questão dos juros, melhor dizendo, e pôde, com isso, diminuir o consumo, refrear o consumo, e as taxas de inflação, elas vêm decrescendo para chegar ao centro da meta ao final deste ano, que nós esperamos que seja alcançado, que é de 6,5%. Há muito espaço na mídia em torno dos BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia e China, e também agora, a mais agregada recentemente, a África do Sul. O senhor acha que esses países juntos têm condições de mudar o tabuleiro geopolítico do mundo e ganhar um novo espaço, inclusive o Brasil ganhar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU? Eu acho que o Brasil nunca esteve tão próximo de ter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas como agora. Nunca esteve tão próximo. E nós devemos, acredito eu, continuar lutando, não é, com este objetivo. Embora, no momento, hoje, isto não ser possível, em função do veto que a China pôs a toda e qualquer mudança, não é em relação somente à questão do Brasil, ao contrário, ele nunca cita a questão do Brasil, o governo chinês, mas ele cita que ele opõe, ou melhor dizendo, coloca o seu veto
para toda e qualquer modificação, mudança que queiram fazer no âmbito das Nações Unidas. E isso significa, naturalmente, modificar a composição do Conselho de Segurança Nacional e, consequentemente, o desejo legítimo que o Brasil tem, não somente ele, mas todos aqueles que o apoiam, para que ele, como um país representante de uma parcela hoje cada vez mais importante da população mundial, possa ser a voz dessas populações e desses povos no Conselho de Segurança das Nações Unidas.